Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: pouco tempo ainda, e já não me vereis. E outra vez, pouco tempo, e me vereis de novo. Alguns dos seus discípulos disseram então entre si: o que significa o que ele está nos dizendo? Pouco tempo e não me vereis? E outra vez, pouco tempo e me vereis de novo. E eu vou para junto do Pai. Diziam, pois, o que significa este pouco tempo? Não entendemos o que ele quer dizer. Jesus compreendeu que eles queriam interrogá-lo, então disse-lhes: estáis discutindo entre vós porque eu disse pouco tempo e já não me vereis? E outra vez, pouco tempo e me vereis? Em verdade vos digo, vós chorareis e vos lamentareis, mas o mundo se alegrará. Vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se transformará em alegria. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, nós estamos neste clima de despedida. Jesus está se despedindo dos apóstolos, pois ele vai voltar agora para a casa do Pai. Ele veio do céu, se encarnou, assumindo uma natureza humana, porque nosso Senhor é divino, mas assumindo também essa natureza humana, ele não diminuiu em relação a esse mistério da Santíssima Trindade. Jesus continua sendo tão Deus como ele sempre foi, apesar de ter uma natureza humana, porque o Pai não tem a natureza humana, muito menos o Espírito Santo tem a natureza humana. Só Jesus. Mas também ele assumindo a natureza humana, ele não se torna maior do que o Pai e nem maior que o Espírito Santo. Ele continua sendo Deus, com essa natureza divina, humana. Jesus, ele é Deus com a natureza divina e a natureza humana. Isso é um mistério que nós estamos nos deparando agora. E com a sua morte, Jesus agora volta para o Pai. Ele cumpre a missão. Que coisa bonita. Ele veio para fazer a vontade do Pai, e a vontade do Pai é que ninguém se perca. Hoje, nos Atos dos Apóstolos, nós vemos ali no capítulo 18, do versículo 1 até o 8º, nós vemos Paulo tomando a firme decisão de pregar agora para os pagãos. Os pagãos precisam também se salvar. Uma vez que Jesus veio para que todos nós nos salvemos, então ele precisa salvar também os pagãos, porque existia aquela concepção entre os judeus que só eles aqui iriam se salvar. O Messias viria só para eles, mas o Messias vem também, ou seja, o nosso Senhor vem para todos nós. Mas todos nós devemos decidir de aceitar ou não a salvação que vem de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, uma vez que Paulo nota a dificuldade dos judeus de se converterem, agora ele parte para os judeus, para os
pagãos, porque havia uma abertura por parte deles. Então Pedro agora vai ali cuidando, no caso, dos judeus. Não que Pedro não fosse pregar para os judeus, para os pagãos, e também não que Paulo não fosse pregar para os judeus. É que ele viu que era melhor pregar para os pagãos. Por isso que ele é chamado o apóstolo dos gentios, dos pagãos. Mas eu só quis dizer isso para nós começarmos a entender melhor o Evangelho de São João, capítulo 16, do versículo 16 até o 20, que é o Evangelho de hoje. Missão cumprida, Jesus morreu por todos nós, deu-nos a salvação e agora ele volta para a casa do Pai. E aqui Jesus está dizendo uma coisa: pouco tempo ainda e já não me vereis. Então, Jesus vai para a casa do Pai, volta, e ele está dizendo, e outra vez pouco tempo e me vereis de novo. Os apóstolos não estavam entendendo o que Jesus estava dizendo. Vamos lembrar também que essa passagem do Evangelho ela acontece na última ceia. Jesus está em clima de despedida, ele vai morrer. E agora ele começa a dizer, pouco tempo ainda e já não me vereis, e outra vez pouco tempo e me vereis de novo. Então Jesus é levado, é morto, ele ressuscita. E ele, uma vez ressuscitado, ele se encontra com os apóstolos. Pouco tempo ainda e já não me vereis. E outra vez pouco tempo e me vereis de novo. Mas isso também vai acontecer após a ressurreição, quando Jesus volta para a casa do Pai. A ascensão de Jesus, que nós iremos comemorar na próxima semana. Então Jesus agora ele vai para a casa do Pai. Os apóstolos eles não estavam ainda tendo o entendimento de tudo isso. Jesus já havia falado na caminhada com eles por 3 vezes: o Filho do Homem vai ser morto, mas ao terceiro dia irá ressuscitar. Eles só foram compreender a questão da ressurreição quando Jesus ressuscita. E aí eles veem esse grande mistério. Mas, meus irmãos, nós estamos agora nos deparando com esse mistério da nossa ressurreição também. Um dia nós estaremos diante de Deus. Nós não nascemos simplesmente para morrer e acabou. Nós iremos fazer essa passagem. Uma vez que Jesus ele morreu, nós iremos fazer essa passagem, uma vez que Jesus morreu e ressuscitou. Então, pouco tempo ainda e já não me vereis. E outra vez, pouco tempo e me vereis de novo. A graça da ressurreição é essa. Um dia todos nós estaremos diante de Deus. Mas, é claro, quem é que vai estar diante de Deus? Todos aqueles que levaram a vida santa. Todos aqueles que praticaram os mandamentos da lei de Deus. Todos aqueles que viveram os sacramentos. Quando passar desta vida, nós nos encontraremos na eternidade e viveremos para sempre. Na felicidade que o mundo nunca oferecerá. Só no céu nós teremos essa grande felicidade, a felicidade eterna. Quem levar uma vida de pagão,
ou os ateus, os materialistas, os comunistas que não creem e não querem crer em Deus, quando passarem desta vida para outra, irão para a eternidade sim, mas para uma eternidade no inferno. Mas nós que estamos lutando e vivemos a verdade, e a verdade é uma única só. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Quem nele crê será salvo. Esta verdade nos levará para o céu. Então nós não vamos compactuar nossa vida com o mundo e muito menos com o diabo. O nosso pacto é com Jesus. Ele derramou sangue para nos salvar. Pedro vai dizer que nós não fomos salvos por ouro e prata, nós fomos salvos pelo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. No dia de hoje eu quero falar para você que está vivendo o luto. O que é o luto? O luto é a perda de um ente querido para este mundo. Essa perda pode ser o nosso pai, pode ser a nossa mãe, pode ser os nossos irmãos, pode ser e assim tantas outras situações. Por exemplo, nós estamos vivendo esse clima terrível do Rio Grande do Sul com essa enchente. Quanta gente sofrendo pela perda de alguém. Mães e pais sofrendo pela perda dos seus filhos. Filhos sofrendo com a perda dos seus pais. E aí vai os parentes, os amigos. Então veja o que é que Jesus está dizendo. Pouco tempo ainda e já não me vereis. E outra vez, pouco tempo e me vereis de novo. O luto é esse sofrimento, como eu disse, da perda de um ente querido. Mas para nós católicos, que cremos em Jesus Cristo, essa perda, embora não tenha sido fácil, perder uma pessoa que morre afogada do jeito que foi levado pelas correntes. Quanta gente sofrida agora por ter perdido essas pessoas. Mas para nós católicos, diante da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, essa palavra ela se torna um conforto para nós. Pouco tempo ainda e já não me vereis, e outra vez pouco tempo e me vereis de novo. No devido tempo, meus irmãos, quando nós passarmos desta vida para outra, e vamos pedir a Deus a graça da santidade, nós veremos os nossos parentes. Lá não haverá mais enchente, lá não haverá mais choro, lá não haverá mais sofrimento, lá não haverá pessoas sendo soterradas pelas casas. Isso não haverá no céu. Mas esse pouco tempo para nós, e quando passar esse tempo, nós estaremos com todos eles. O luto é um sofrimento e nós devemos viver o luto muito bem. Como é que se vive o luto? Quando lembrar da pessoa e tiver vontade de chorar, chorar. Quando sentir saudade, sentir saudade. Mas sempre com uma esperança. Um dia todos nós nos encontraremos. Essa é a graça da ressurreição. É isso que nos conforta. No livro da sabedoria, no capítulo 2, lá vai dizer o seguinte, que aos olhos humanos foi uma grande catástrofe. E realmente foi. Mas eles estão agora na paz de Deus. Agora eles estão em Deus. E uma vez que eles estão em Deus, lutemos, meus irmãos. Vivamos uma vida de santidade para um dia nos encontrarmos com eles. E vai ser muito
muito bom. Os apóstolos não estavam entendendo essa questão da ressurreição, mas hoje nós já entendemos. E eles passaram a entender depois quando Jesus ressuscitou. Creio na ressurreição da carne. Nós professamos esta fé. Era para acontecer essa catástrofe? Não era. São catástrofes da natureza. Depois do pecado original, meus irmãos, nesse mundo é propício acontecer qualquer coisa. Antes do pecado original, antes de Adão e Eva terem pecado, não era assim. Deus não criou o mundo para haver catástrofes. Mas diante da desobediência nossa, aí nós nos deparamos com isso. Quantas situações, desastres de avião, desastre de carro e tantas outras coisas, ventos fortes, tsunamis. O mundo é assim. Não adianta nós ficarmos fazendo perguntas, mas por que Deus permitiu? Meus irmãos, na verdade, o culpado somos nós. Nós somos os culpados. Repito, nós não fomos criados para morrer. Nós somos criados para viver. Tanto que quando Jesus fala ali para Adão, não coma do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, senão vocês irão morrer. Senão você vai morrer, Adão, senão Eva irá morrer. Mas Eva acabou desobedecendo, comeu, e agora nós nos deparamos com essa questão da morte. Nós nos deparamos com a questão das catástrofes. Tudo culpa nossa. Tudo culpa nossa. Mas tudo isso nós podemos tirar um ensinamento também. Como é que está a nossa vida com Deus? Nós estamos preparados? Se acontecer, Deus me livre se acontecer isso conosco, estamos preparados para a morte? E se nós morrermos, nós iremos para onde? Para o céu? Essas palavras de Jesus realmente iriam se realizar na nossa vida? Pouco tempo ainda e já não me vereis. E outra vez, pouco tempo e me vereis de novo. Uma vez que todos nós teremos que ir prestar contas a Deus dos nossos atos aqui na terra. A questão, meus irmãos, e eu sempre digo isso, não é morrer em uma catástrofe, não é morrer em casa tranquilamente. A questão é como morrer. Precisamos rever os nossos conceitos, precisamos rever a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de viver. Uma coisa é certa, morrer nós iremos. Mas Jesus disse que aquele que morre com Ele, crendo nele, vivendo os ensinamentos dele, apesar de passar por essa morte aqui, não verá a outra morte, porque a condenação eterna, embora não seja uma morte, mas o sofrimento é tão grande que é como se fosse uma morte. E nós temos tudo para ganhar o céu. Temos tudo. Eu, você. Nós não podemos brincar, meus irmãos. Essas palavras de Jesus, pouco tempo ainda e já não me vereis, e outra vez pouco tempo e me vereis de novo, ela precisa se realizar na nossa vida. Diante daqueles que estão vivendo essa dor, do luto, e várias pessoas estão vivendo o luto, não somente destas catástrofes que vem acontecendo no Rio Grande do Sul, mas também em várias outras situações.
Então, nós cristãos devemos nos alegrar. Porque quando nós perdemos um ente querido e nós não queríamos perdê-lo, mas nós nos alegramos com a virtude da esperança. Um dia nós os veremos. Mas repito, vamos viver a santidade hoje, para que realmente possamos ganhar o céu e convivermos eternamente com o Senhor no céu. Mas será triste, meus irmãos, nós perdermos os entes queridos e depois eles não terem conquistado a vida eterna e nós não o vermos nunca mais por nós estarmos no céu. Como pode acontecer também o contrário. Eles foram e nós que estamos aqui e não vivemos a santidade como nós deveríamos viver, e nós não vivemos com eles porque eles foram para o céu e nós para a condenação eterna. Deus me livre desta situação. Vamos nos dirigir a Nossa Senhora e pedir a ela a graça de não morrermos em pecado mortal. Ó Virgem Santíssima, não permitais que eu viva e nem morra em pecado mortal. Em pecado mortal eu não hei de morrer, porque a Virgem Santíssima há de me valer. Valei-me, Virgem Santíssima. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua mãe, Maria Santíssima. E desça sobre você a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Pouco tempo ainda e já não me vereis. E outra vez, pouco tempo e me vereis de novo.